também com o pastor Emerson, e ele, nesse momento, com a palavra. Meus queridos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Você está com frio? Amém? Eu estou. Parnanguara, em terras de Guarapuavense. Como que é? Guarapuavanos, né? Congela aqui, viu? Pode estar assentados. Obrigado a todos. Quero louvar a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estar com vocês, estar aqui servindo a esta igreja, juntamente com o pastor Antônio, sua família, seu ministério. Temos um carinho especial por este homem de Deus, um conselheiro, intercessor nosso, da nossa família, nosso pai, e para mim é motivo de honra, privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa noite e participando desse EPED. Obrigado, pastor Juliano, por ter feito aí o contato conosco e ter coragem aí de nos convidar para estarmos aqui, obviamente, com o aval do pastor Antônio. O pastor José já esteve aqui o ano passado, não é? Minha irmã também, professora Selma, esteve aqui numa das edições do EPED, e estar aqui trilhando esses passos, tanto do meu pai, da minha irmã, me sinto honrado também por isso. Nos foi sugerido um tema bastante atual, um tema muito bom, que fala sobre as mídias sociais. O tema do nosso estudo fala de uma geração conectada na web sem desconectar-se do céu. Honrado por estar aqui com os demais professores, homens de Deus, pastor Messias, conversei com ele ali agora, pastor Ney, irmã Josi, irmã Regina, Elisamar, pastor Jefferson. São homens de Deus, pessoas extremamente capacitadas para o ensino, e estar juntamente com eles, podendo participar e contribuir com vocês com alguma coisa, eu fico extremamente honrado. Queridos, eu sei que meu horário é corrido, né? Eu tenho que acelerar aqui, até eu falei ali embaixo agora há pouco, que agora que eu entendi a dinâmica aqui do EPED, né, pastor Juliano? Então eu vou me policiar aqui, porque microfone na mão de pastor, não é fácil. A gente começa a falar e de repente a gente aquece, e quando a gente vê o horário já foi embora, né? E a gente tem bastante coisa aqui para poder conversar com os irmãos, abordar, trocar algumas experiências. Não estou aqui para ensinar nenhum de vocês já são sabedores de tudo. Nós vamos apenas relembrar alguns pontos que são importantes neste assunto tão atual e necessário nos dias de hoje. Bom, meu tema fala sobre a web, a internet, redes sociais. Quem é que não tem uma conta na rede social hoje, né? Todo mundo tem. Estava dizendo ali embaixo para os jovens que eu sou ainda da época do Orkut, né? Raquel, Deus abençoe sua vida. Não sei se alguém teve Orkut aqui, né? Quem teve Orkut? Olha aí. Vocês são velhinhos igual eu, então. Estou tranquilo agora. Lá embaixo ninguém tinha Orkut. Perguntaram se era de comer esse negócio, né? E agora já me senti mais em casa aqui com vocês aqui, viu? E de fato as redes sociais estão se proliferando, crescendo. Cada dia sai uma rede nova, um meio de comunicação através das redes sociais mais eficiente. As redes sociais são benéficas, são excelentes,
mas se nós não soubermos usá-las, utilizá-las, ela pode se tornar nossa inimiga e pode destruir muitos valores que nós possuímos, princípios que nós seguimos. Prova disso, nós estamos vivendo um momento importante no Brasil, né? Que você liga os meios de comunicação e você vê que as manchetes de hoje, elas estão em torno de situações que envolvem redes sociais. O caso do Neymar com a modelo Nájila envolve redes sociais. Se conheceram através de redes sociais. Se relacionaram, seus primeiros relacionamentos foram através das redes sociais. Você vê o caso que está entre o ministro Sérgio Moro e Delanhol, Intercept, etc., envolve também o uso das redes sociais. Então, nossa vida está conectada. E qualquer deslize, qualquer pisada fora do trilho, nós corremos um risco de, ao invés de construir alguma coisa, destruir aquilo que nós já construímos ao longo da nossa vida. Texto que eu escolhi 3 textos, quero ler com vocês. Segunda carta aos Coríntios 4:4, Romanos 12:2, 1 Coríntios 2:15 e o 16. Eu gostaria de ler com vocês esses textos. Vamos ler juntos esses textos? Vamos lá? Começando lá na apostila tem, página 9. Lá no telão também tem. Isso, o telão tem. Meu PowerPoint, não sei se vai funcionar ali, mas são apenas tópicos e imagens. Se não funcionar, não tem problema, porque tudo está aqui na apostila. Então vamos ler lá. Eu vou ler junto, quero ler junto com vocês esses textos aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Nos quais... Cristo, que é a imagem de Deus. Continua o segundo texto. Perdão. O outro texto de Romanos 12:2. Esse. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus. O outro texto, de 1 Coríntios, capítulo 2, isso. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Continua? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, a preocupação dele nesses textos, ele fala sobre o Deus deste século, ele fala para que nós não venhamos a nos conformar com este século, e ele diz também que nós temos a mente de Cristo. Nesses 3 textos que nós lemos, há uma conexão importante, há uma relação, pois a preocupação do apóstolo Paulo em suas cartas, alertando a igreja, falando a respeito daquela geração. Quando ele diz a respeito do século, ele está dizendo a respeito de uma era, de um espaço, de tempo, de uma geração. Ele está falando de um período de tempo. Embora ele escrevesse para uma geração distante de nós hoje, a Bíblia Sagrada, ela se aplica, seus ensinos, seus princípios,
são aplicados para nós aqui hoje. Meu pai costuma dizer que a Bíblia, ela é o jornal de ontem, com a notícia fresquinha de hoje, nos dizendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, quando Paulo fala sobre o século, sobre este espaço de tempo, sobre esta geração, quando ele fala sobre este período de tempo, nós podemos aplicar com o período que nós estamos vivendo hoje, com essa crescente de informações, onde uma criança, o pastor Ney falava aqui agora há pouco, não é, sobre essa geração, crianças que está tendo acesso à informação de uma forma muito rápida, muito precoce. A minha filha de 7 anos, não é, mexe num celular como este, com uma maestria incrível, não é? E não de agora, desde os seus 4, 3 aninhos, já consegue dominar um aparelho com muita agilidade, com muita rapidez, aprende aplicativos. Outro dia eu a flagrei assistindo um vídeo, no YouTube em inglês, uma pessoa ensinando a fazer alguns desenhos e tal, nada que viesse ser perigoso, mas o que me chamou a atenção foi que o vídeo era totalmente em inglês, E eu disse para ela assim: mas você está entendendo o que está sendo falado? Ela disse: não, pai, está em inglês. Eu falei: mas você está entendendo? Sim, eu consigo entender. Pelos gestos, por aquilo que está sendo feito, eu consigo entender o que está sendo feito. Então eu fiquei admirado, mesmo sem entender o idioma que estava sendo falado, mas pela forma com que estava sendo explicado, ela conseguiu reproduzir exatamente igual ao que estava sendo ensinado através de um canal no YouTube. Então você vê que nós estamos sendo dominados por essa massa cibernética, por essa rede que domina todos nós 24 horas. Se você ficar aí, o WhatsApp cai aí por 2 horas. Esses dias, o WhatsApp ficou fora do ar algumas horas, todo mundo ficou apavorado. De repente não mandava áudio, pastor Antônio? O pessoal já ficou apavorado. Você não conseguia baixar os áudios, baixar os vídeos. Já foi notícia no mundo todo. Você entrava nos sites, era lá: o WhatsApp caiu, o WhatsApp caiu. Aí teve gente: não, é o Intercept, que está hackeando as mensagens. Está todo mundo com medo. Semana eu li uma reportagem que os políticos lá em Brasília estão deixando de usar o WhatsApp e outras redes sociais com medo de serem hackeados e suas mensagens serem deflagradas. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Puxei uma estatística e a gente vai ver aqui uma estatística das redes sociais, para você ter uma ideia. O Facebook tem hoje, com base em 2018, o Facebook está aí com 2.234.000.000 de usuários até dezembro de 2018. Deixa eu pegar outra rede aqui. O YouTube, 1.900.000.000 de usuários. O WhatsApp, 1.500.000.000. O Messenger do Face, 1.300.000.000. O Instagram, 1 bilhão de usuários. E aí outras redes, o Twitter, 300 milhões de usuários. O Skype, 300, e outras redes que vão surgindo. Quando essa estatística cai para o Brasil, aí você tem o Facebook em primeiro lugar, com 129 milhões de usuários brasileiros. Depois vem o WhatsApp, também com um número bastante expressivo, 120 milhões de usuários cadastrados como brasileiros no WhatsApp. Em terceiro vem o YouTube, Instagram, e outras redes sociais que se proliferam, crescem, aumentam e dominam todos nós hoje. Nós estamos sendo dominados por essa
por essa massa, por essa rede. E isso também interfere na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, porque às vezes passamos mais tempo conectado na internet, não é, do que conectado de fato com Deus. Se você gastasse o tempo que você gasta no WhatsApp, você gastasse com Deus, na palavra de Deus, lendo, não é? Eu acredito que nós teremos uma vida espiritual muito mais sadia do que nós temos hoje. E é por isso que o texto que nós lemos fala deste perigo. Diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é este Deus deste século? Pergunto a vocês. Quem é este Deus deste século? Respondam: Satanás. Quem mais? O diabo. Quem mais? Quem? Bolsonaro, não. Quem? Né? Quem mais? Então, o Deus desse século nada mais é do que estes que vocês disseram: Satanás, o diabo, né? Jesus, João 12:31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus o chama de príncipe, Paulo o chama de Deus desse século. Jesus o chama de o príncipe. Então trata-se de Satanás, que possui uma forte influência no mundo, obscurecendo o entendimento das pessoas. Qual é a sua missão? Obscurecer o entendimento das pessoas, a fim de que a luz do Evangelho não lhes resplandeça, ou seja, a luz do Evangelho, a imagem de Cristo, não brilhe em suas vidas. Quando a gente fala de mundo, eu dizia lá embaixo para os jovens, eu gosto quando a gente fala a respeito de mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que a Bíblia cita? Não é o Deus desse século, ou o Deus deste mundo? Que mundo é esse? Alguém poderia dar um palpite? Alguém poderia dar uma sugestão? Uma resposta? Que mundo é esse? É o planeta Terra? Que mundo é esse? Alguém lá embaixo sugeriu que este mundo seja um sistema que envolve esse mundo, não é? Quando a gente fala de mundo, no Novo Testamento, a Bíblia trata essa palavra mundo com uma palavra grega chamada cosmos. E essa palavra cosmos, ela pode ser entendida como o macrocosmos e o microcosmos. O macro, seu nome já diz, é o mundo como um todo. Conceição, Deus abençoe sua vida, prazer revê-la. Trago um abraço da irmã Nadira, sua pessoa. Macro, a expansão, o todo, não é? Podemos incluir aí as galáxias, as sistemas estelares, sistema solar, não é? O macro. O micro a gente minimiza todas essas informações. Podemos pegar um planeta em especial, o nosso planeta, o planeta Terra, esse microcosmos, esse planeta tão complexo, chamado Terra, que pode ser dividido em várias formas, geograficamente. Podemos dividir o nosso mundo de forma geográfica em 5 continentes. Quais são eles? Alguém me ajuda? O asiático, o europeu, o africano, a Oceania, e mais? O americano, o asiático, não é? Então podemos dividir esse mundo de forma geográfica, vamos assim dizer, em seus continentes. Não é? Há quem reze que há outros continentes também,
Há quem diga que o continente americano se subdivide em três, né? O Norte, a América Central, a América do Sul, a África Ocidental, a África Oriental, Centro, a África do Sul, né? Então, o mundo vai se dividindo, esse mundo que nós estamos nele inseridos, de uma forma física, de uma forma geográfica. E quando você divide esse mundo geograficamente, fisicamente, você se depara com um choque cultural, né? Se há um choque cultural entre Guarapuava e Paranaguá, né? Há um choque cultural entre o sul do Brasil e o norte do Brasil, há um choque cultural entre a América do Sul, a América Central e a do Norte, há um choque cultural entre cada continente. Então, esse é um mundo. Eu dizia lá embaixo, vou repetir porque a aula é a mesma. Eu dizia que eu tive o privilégio, tive a oportunidade de conhecer a Austrália, Nova Zelândia, né? E nessa viagem me marcou, entre vários pontos que marcaram nessa viagem, foi que nós estávamos numa autoestrada e paramos para comprar mel e mais alguns biscoitos, algumas coisinhas que vendiam nas banquinhas. E nós paramos, descemos, compramos, e eu fui pagar, não tinha ninguém no caixa. Eu falei, não tem ninguém no caixa, né? Aí o irmão que me conduzia falou, não, pode pagar, pastor, paga aí. Eu falei, mas como é que eu vou pagar? Não tem ninguém no caixa. Não, deixa o dinheiro aí, abre a gavetinha, deixa o dinheiro aí no caixa. Eu falei, mas tem troco. Eu falei, não, deixa o dinheiro lá, pega o troco e vamos embora. É assim que funciona aqui. Eu falei assim, é só aqui, né? E no Brasil, né, don't work, não funciona isso aqui lá. Se você deixar a banquinha lá, não vai sobrar nada, né? Nem banquinha, nem caixa, não vai ter nada mais lá, né? Então, um choque cultural muito grande. É o mundo que nós estamos nele inseridos também, né? Eu vi aqui hoje falando sobre a África. Quem é que vai para a África? Quem é o casal que está indo para a África? Os irmãos que estão indo para a África, eu ouvi alguém falar, estão em outra sala. Tive também a oportunidade de estar no interior da África, em Guiné, uma cultura totalmente diferente. Levei um saco de bala para as crianças numa das aldeias, e minha vontade era jogar aquelas balas para todas as crianças pegarem, se matarem com aquelas balas ali, não é? Vamos assim dizer, como aqui acontece. E de repente a irmã disse assim, a missionária disse assim, dê somente 2 balinhas para cada criança. Eu falei, não pode, eu não admito isso, não, é 2 balinhas para cada criança. E elas fizeram uma fila e eu fui dando 2 balinhas para cada criança. E de repente para algumas crianças eu propositalmente dei 3, 4 balinhas, né? E aí eu me surpreendi quando elas vieram devolver as balinhas que sobraram, não é? Não, eram somente 2. E me devolveram 2 balinhas que sobraram. E eu disse, não, pode ficar com elas. Não, eu não posso ficar com essas balinhas aqui, porque elas estão sobrando para mim, e pode ser que falte para outros colegas, não é? Olha o choque cultural desse mundo que a gente está vivendo. É o mundo, né? Então, que mundo é esse, né? Então, o mundo pode ser dividido de forma física, pode ser dividido de forma geográfica, cultural, né? Ou o mundo pode ser dividido através das suas diferenças linguísticas, né? Fala português, outro inglês, outros idiomas oriundos do latim, anglo-saxões e etc., né? Germânicos. Então, é o mundo que nós estamos inseridos nele. E nesse mundo, também nós podemos encontrar diante desse mundo um sistema que gerencia esse mundo, que comanda esse mundo. Um sistema que está infiltrado neste mundo, cujo objetivo é fazer com que os princípios, os valores de cada ser humano sejam derrubados, sejam invertidos, principalmente os princípios que dizem respeito à nossa
a nossa fé. Por isso que os textos que nós lemos, eles vêm nos dizendo: o Deus deste século, é o Deus deste mundo, não deste mundo físico, vamos assim dizer, não deste mundo dessas culturas, dessas crianças, desses meios culturais que nós estamos presenciando, mas desse sistema que está por trás deste mundo, que infiltra-se diante deste mundo. Então, o Deus deste século, não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema que está influenciando as nossas vidas e que está também destruindo os seus valores. Por isso, a palavra de Deus diz assim lá em Atos 17, 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Citei esse texto apenas para pegar essa frase: o Deus que fez o mundo. Então, esse universo, esse macrocosmos, este mundo foi criado pelo nosso Deus. Ele é o criador de tudo. João 13:1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo, veja novamente a palavra mundo, e esse mundo é cosmos também. Quando passar deste mundo, e que mundo era este? Aí fala do nosso planeta. Do nosso planeta, nós estamos nele inseridos e habitados. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E aí esse mundo, que é cosmos também, tem o sentido de sistema. Então esse sistema que está infiltrado neste mundo, esse sistema está no maligno. Lá em Romanos 3,19 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Esse mundo trata-se da raça humana, o ser humano na sua individualidade. E aí o texto de João 3,16 diz: ora, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus também amou esse mundo. E esse mesmo mundo que Deus amou é o mesmo mundo, é a mesma palavra que diz para que nós não venhamos a amar esse mundo. Então veja que há um contraste. Ame o mundo, não ame o mundo, a gente está no mundo, mas Deus amou o mundo, mas Ele vai sair do mundo, Ele criou o mundo. A palavra é a mesma, mas o sentido dessa palavra são sentidos diversos. Mas para que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa compreender que este mundo, na verdade, é esse sistema que nos envolve, esse sistema que eu e você estamos inseridos nele, que tentam destruir os nossos valores, que tentam destruir os princípios estabelecidos por Deus e também pela sua palavra. Compreendido até aqui? Amém? Estou sendo rápido, estou falando rápido demais, estou no horário certinho, pastor? Me ajuda aí, porque senão daqui a pouco eu esquento. Eu estava com frio, já estou quente já, não é? Daqui a pouco a gente aquece, daí não para mais. E eu sei que tem uma plaquinha que levanta aí. Está dentro do tempo ainda, não é? Então este mundo, este sistema que nós vamos estar aqui falando aqui nessas aulas aqui que nós temos pela frente, não é? Para que a gente possa entender essa geração que está conectada na web e que não pode, em hipótese alguma, se desconectar-se, não pode desconectar-se de Deus, não pode desconectar-se do céu, não é? Então é possível, eu tenho comigo que é possível nós termos uma vida física conectada na web, através das nossas redes sociais, o nosso livre pensamento, não é? A nossa liberdade de expressão. Digo isso porque hoje muitas das pessoas utilizam suas redes sociais, alguns como fazem dela o muro das lamentações, não é mesmo? Alguém chega ali no Face, coloca uma informação, faz um lamento, não é? Como diz a minha sogra, uma lamúria, não é? E aquela lamúria,
se prolonga nos comentários. Eu gosto de ler comentários. Né? Tem um vídeo, eu prefiro ler o comentário do que assistir o vídeo. É uma postagem, eu gosto de ver o comentário, porque as pessoas, né, se sentem donas da razão. Elas se abrem, elas escrevem ali manifestam o seu pensamento de uma forma muito fácil, que às vezes pessoalmente não diria a alguém, né? Então, alguns usam essas redes sociais como seu muro das lamentações, como seu escape, né? As indiretas. Nós, no meio cristão, principalmente também do meio ministerial, né? Nós também passamos por essas fases. E às vezes eu recebo mensagem: pastor, dá uma olhadinha lá no Face, uma olhadinha lá no Face da igreja, dá uma olhadinha lá no Facebook, lá de fulano de tal, veja lá, alguém fez um comentário lá, tal. Eu tenho que entrar, alguns, eu não gosto de excluir nada. Deixa lá, não, exclua, pastor, por favor, exclua. Eu não gosto de excluir. A pessoa manifestou o pensamento dele lá, é responsável por aquilo que ele escreveu. Seja bom, seja ruim, a pessoa é responsável. Se é uma calúnia, uma difamação, se é uma injúria, se é alguma coisa, ele é responsável por aquilo que ele escreveu. E aquilo ali é uma prova evidente daquilo que ele manifestou para que seja, amanhã depois, se for o caso, usado contra ele. Então deixa lá, não vou excluir não. Mas algumas pessoas fazem questão de pedir que nós venhamos excluir. Olha lá, o sinalzinho levantou lá. Aí você vem para o WhatsApp, os grupos de WhatsApp. Hoje é um grande problema. Todos os dias me colocam em grupos de WhatsApp. Todos os dias. Eu entro aqui, todo dia tem um grupo novo aqui. Alguns eu fico, alguns eu saio, outros eu escrevo, outros eu participo. Mas você está numa conversa, num grupo do WhatsApp, por exemplo, e de repente alguém coloca uma postagem do nada ali no meio daquela conversa. Não é assim que funciona? Tchum! Mas não tem nada a ver com aquilo que você já estava conversando. E de repente aquela conversa que entrou no meio, alguém lá do outro lado se sente ofendido com aquela palavra, acha que é uma resposta para aquilo que estava sendo escrito. E aí vira uma briga, uma discussão desenfreada, e aí ninguém entende mais ninguém. Às vezes a pessoa coloca eu atendi no gabinete pastoral 2 irmãs outro dia, que brigaram por causa de um grupo do WhatsApp, que ela colocou uma informação, e a irmã, na hora de colocar o emotion, o quê? Emoji, em vez dela colocar um emoji chorando, ela errou, ela colocou um sorrindo. Aí a irmã achou que ela estava, então você gostou daquilo que aconteceu comigo, da tragédia que aconteceu na minha vida. Não, foi isso, pastor. Ela disse que foi aquele emoji ali, quer dizer bem feito, ela está rindo, E até explicar. E a irmã que postou não viu que ela postou e só quando ela foi ver não dá para pagar mais, E aí você tem que levar, pastor Antônio, para dentro do gabinete pastoral para tratar as 2 irmãs por causa de um bendito, de um bonequinho, de uma bolinha amarelinha, com um sorriso, Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. E se a gente não estiver preparado para lidar com isso, então eu faço questão de estar nesses grupos, para eu saber como é que funciona esse negócio. Eu sou digital, mas sou raiz também. Sou Nutella, mas sou raiz também. É a mistura. Sou digital, mas sou também... como é que chama? Eu nem lembro mais como é que é o contrário do digital. Analógico, Sou digital, mas sou analógico também. Então, sou da época da datilografia, etc. Apesar que eu sou novo. Não penso que sou velho, não. Sou novo ainda. Pastor Antônio me conheceu molequinho, pequenininho, correndo, Mauá da Serra, Maringá. Mas eu estou chegando nos 40 agora. Estou novo, pastor. Estou novo, viu? Não fala que eu estou velhinho, que senão minha filha diz que eu estou velho, mas eu estou novo. Mas sou digital, sou analógico, sou digital também, sou raiz, sou Nutella também. Mas a gente tem que entender esse mundo, liderando jovens, adolescentes, lidando com uma igreja que está inserida nesse mundo. Nós precisamos compreender o que está acontecendo, transportar isso para o reino espiritual, pedir a graça de Deus, o discernimento espiritual, para que a gente possa entender. Por isso que Paulo fala ali no texto que nós colocamos. Porém, o homem espiritual discerne bem tudo e dele ninguém é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nesse mundo virtual, digital, que a gente vai falar aqui bastante, hoje, amanhã, né, e até domingo, nós vamos falar bastante sobre essas coisas. Nós precisamos ter o discernimento espiritual, a graça de Deus, a mente de Cristo, tentar compreender o que está acontecendo hoje com os nossos jovens, adolescentes, adultos, não é? E paz, meus irmãos, os maiores problemas não estão acontecendo com os jovens e com os adolescentes nesse mundo virtual. Eu tenho atendido muita gente, e a maioria dessas pessoas são pessoas adultas, já vividas, mas que não estão conseguindo lidar com essa geração, com esse mundo cibernético, e trazem problemas até como este que eu citei destas duas irmãs. Queridos, vou parando por aqui. Tá? Nossas próximas aulas, nossos próximos encontros, eu quero fazer aqui bem participativo. Então, eu gostaria que vocês também aproveitassem esses momentos, trouxessem suas ideias, suas sugestões, suas opiniões. E estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência e poder, juntamente com vocês, juntos, nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela atenção de vocês nesse primeiro encontro. E encontro vocês aqui amanhã cedo, pastor Juliano. 8h30? Pai, vocês aqui não tem, Deus de vocês não tem misericórdia, só justiça. Né? Então amanhã 8h30 nós estamos aqui, né, para dar continuidade. Tem muita coisa boa que eu quero trazer ao coração de cada um de vocês. Obrigado. Deus abençoe. Passo a palavra à irmã Márcia.